de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e já vai até Canoas, no Rio Grande do Sul. Aí vai para o Rio Grande do Sul. Isso, passando por São Paulo, passa pelo estado do Mato Grosso, pelo estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Corta 135 municípios, Caramba. segundo a Braviscola UOL. Olha aí. Reda tá atenta ali nos dados, que né, quando a gente vai falando assim, a gente às vezes se esquece e ela vai colocando. Na verdade. E vai atualizando, né? Isso ia só até São Paulo mesmo, e aí construiu os demais pontos. 135 municípios aí passando o gasoduto, né? Então, por exemplo, a Bolívia hoje ela pode vender ao Brasil, só que ela vende a um preço que o Brasil quer, porque ela não tem para quem vender. Né? Vamos aqui, sobre o carvão mineral. Então, o carvão ele é decomposição, né, essa imagem aqui, ó. Essa aqui é a floresta, ela foi soterrada e a decomposição, né, foi causada por calor, né, pressão, vamos lá, temperatura, pressão e o tempo. Né? Quanto maior a temperatura e maior a pressão e maior o tempo, maior a carga de carbono, e aí eu tenho o maior poder de queima. Devido à utilização cada vez maior do petróleo no decorrer do século XX, chegou-se a afirmar que o carvão era uma fonte de energia ultrapassada. No entanto, esse encarecimento com o encarecimento do petróleo a partir da década de 70, a produção e o consumo de carvão aumentaram sensivelmente. Vou falar sobre isso. Na verdade, a primeira revolução industrial é a revolução do carvão, né, do vapor, porque se utilizava dessa matriz energética para poder gerar vapor. Além de ser mais barato, a Europa produz em abundância, né, o carvão mineral, não sei se tem na aula aqui, pode deixar em mim aqui a câmera, tá? O carvão mineral ele tem uma divisão que é o hulha, o antracito, né, que é a divisão dele de acordo com a classificação de carbono. O hulha, o antracito e turfa são 3 classificações. O hulha é acima de 95% de carbono, então quanto maior a quantidade de carbono, maior poder de queima. E aí o que acontece? A primeira revolução industrial ela foi toda relacionada ao carvão. E aí a segunda começa a revolução dos automóveis, do carro, o Fordismo. É trocado o carvão pelo petróleo também pela as vantagens de se explorar o petróleo. Por exemplo, o transporte do petróleo era melhor porque ele é líquido, pastoso, né, mas era líquido. Né? A questão dos acidentes e o preço também do petróleo ele é maior do que do carvão. E aí o carvão foi em declínio, principalmente a partir da década de 20, década de 30 do século passado. Quando chega em 1860, 90% da energia consumida na Europa era carvão. Na Europa não, no mundo era carvão. Em 1970, 75% da energia consumida no mundo era petróleo. Então o carvão foi para declínio. E aí, quando houve a primeira crise do petróleo em 73 e a segunda em 79, os países do mundo eles viram o quê? Que o petróleo estava muito caro e era melhor eles voltarem para o carvão. E muitos voltaram. E aí é onde eu abro aquele precedente que eu disse, que a China e a Rússia têm grandes reservas de petróleo, têm grandes reservas de gás natural e têm grandes reservas de carvão. Elas estão se utilizando de carvão e gás e guardando o petróleo. Porque daqui 20, 30, 50 anos, os outros países que estão usando petróleo hoje não vão ter e eles vão ter. Aí eles vão poder tanto vender, como também utilizar uma energia como é que eu posso falar? Com maior poder, né, dentro do cenário geopolítico capitalista. Beleza? Então está aqui a explicação desse slide. Os maiores produtores de carvão mineral no mundo, em 2008, né, tá aí China, Estados Unidos, Índia, Austrália, Rússia, né, e dá as suas quantidades. Só a China produz 39,4% da produção mundial, a Rússia 4,9%, né? E aí vem os 5 maiores produtores produzem 73,9%. Ou 4 milhões. Vamos lá, vai ser 4 trilhões, porque eu multiplico esse mil pelo... Isso. 4 trilhões 967 milhões de toneladas de carvão, que dá 73% da produção mundial, enquanto a produção mundial é 6 trilhões 621 milhões. Olha aí, quase 75% da produção mundial está nesses 5 países. Inclusive, olha quem está aqui, olha só. Aquele que é o maior não é exportador, é importador e o maior consumidor de petróleo do mundo. Vamos lá.
A exploração do carvão mineral pode ser feita a céu aberto, com menor custo, enquanto quando as jazidas próximas à superfície terrestre facilitam essa extração. Mas, na maioria dos casos, a exploração ocorre em minas subterrâneas, cuja extração tem custo mais elevado, pois exige instalações mais sofisticadas. Um sistema de transporte do carvão para a superfície, além de implicar maiores riscos. As normas de segurança nem sempre são observadas. Antes da gente finalizar, só falando do carvão, por que o carvão existe essa preocupação? Porque além do custo da exploração desse carvão ser maior, você necessita de maior mão de obra, porque a tecnologia ela não é tão desenvolvida para a exploração dele por causa das próprias jazidas, como é subterrâneo. Nós tivemos um caso, tem até um filme que fala sobre isso, que a gente vai citar no próximo slide, sobre um caso de carvoeiros no Chile. Isso. No Chile, que ficaram presos dias dentro da carvoaria, dentro de uma caverna, dentro de uma reserva ali de carvão, e depois eles foram resgatados. Isso aí acontece muito, inclusive até no Brasil. No Brasil, por exemplo, as carvoarias no Brasil, o Brasil tem pouco, porque o nosso carvão ele não é tão forte no seu potencial de carbono. As maiores reservas de carvão no Brasil são no estado de Santa Catarina. Região de Criciúma. Ali Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como ela falou, Criciúma. E o que acontece? Mas nós temos muitos casos, vou abrir um parênteses aqui, muitos casos de casos de escravidão, de pessoas que estão trabalhando em regime de escravidão dentro das carvoarias no Brasil, tá? Então é interessante você ver isso. Outra coisa interessante é que relacionada à carvoaria é que muitos trabalhadores acabam morrendo de uma doença chamada peste negra. É um apelido, que na verdade é uma doença de tanto eles respirarem lá dentro das cavernas, além deles ter que colocar do risco de desmoronamento. Eu tive um tio meu que faleceu num desmoronamento de uma dessas alguns anos atrás, por isso que eu estou até falando sobre isso. Além do desmoronamento, além desses problemas, muitos deles se utilizam de lamparinas ligadas a querosene, que são acesas no querosene, e eles entram dentro dessas cavernas, e a fumaça produzida por isso eles estão inalando. Além de inalar esse tipo de fumaça, eles inalam também lá no subterrâneo, toda a fuligem que é produzida pelo carvão, mesmo ele sendo mineral, mas também no caso do vegetal também é da mesma forma. Eles inalam e aí acabam, vou usar um termo pejorativo, mas esse termo mesmo, empretecendo. O pulmão ele vai se fechando e vai se tornando preto, de tanto carvão que a pessoa está inalando. E aí acaba morrendo de asfixia ou de insuficiência respiratória. É chamado de o câncer negro, que na verdade o nosso pulmão ele é como uma colmeia de abelha, com aquele monte de furinho. Quando você respira, você está enchendo aquilo ali de ar, e o pulmão ele foi fechando. Ele vai fechando aqueles furinhos, vai ficando menor por causa da fuligem respirada lá dentro. Então esse é um dos problemas, o alto custo da exploração, a desvalorização no mercado geopolítico, mercado mundial, e também os problemas aí de transporte, os problemas também de segurança do trabalho. E aí a gente tem sugestão de filme Os 33, uma produção americana sobre os mineiros resgatados após 69 dias soterrados em uma mina ao norte do Chile, em uma operação sem precedente na história. Olha isso, que legal. O filme é muito bom, inclusive tem a participação de um brasileiro, que é o Rodrigo Santoro, como Sério? ator. Uhum. Vou assistir. O filme é muito interessante, ele fala exatamente sobre isso, as dificuldades, os problemas, os baixos salários, a exploração das grandes produtoras de carvão, o interesse econômico em cima disso, como as famílias vivem mal, como eles são maltratados. Então, assim, o filme, ele relata bem. Isso a gente sabe que tem ali o enredo, mas vale a pena assistir porque contextualiza, não é? Tem todo um contexto aí, eles vão assistir e a gente fala pra você assim, esses filmes tem no YouTube aí, quem tiver Netflix também em casa, você pode assistir, e vai ser bem interessante para todos nós. Fique perto, nós vamos encerrar, Então assim, hoje a aula foi bem bacana. Tem algum recado, Reda? Você conseguiu visualizar? Vou visualizar, mas eu volto. Deixa ela voltar lá pra gente ver, a gente tem alguns minutos.
Tem algum Vamos recado? ver. Os alunos da professora da Escola Maria Rosa, Elizabeth Santana, eles mandaram para a gente as respostas da aula anterior, mas passou. Foi a hora. Mas tenho certeza que acertaram todas. E ainda a professora Leuda Inácio está nos mandando os parabéns pelos dias de jogos. Muito obrigado. Agora sim. Então, assim, hoje nós falamos agora na segunda aula, né, sobre a questão da Rússia, na participação ali da questão da energética. Falamos de carvão, de petróleo, de tudo isso. Muita informação para você, garotinho, que aqui é a mediação tecnológica. Isso. E amanhã, ou na próxima aula, a gente retorna, né, com a revisão, já vamos para o exercício, com a nova aula, uma nova informação, uma nova história e tudo novo para você aqui na aula de Geografia. Beijão para você. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.